Olha aí, olha eu aqui novamente, gente. Voltei, tô gostando desse negócio aqui. Tá vendo? Peguei gosto pela coisa de ficar gravando vídeo aqui pra vocês. Na verdade, vou ser bem sincera aqui com vocês. Cheguei do trabalho agora há pouco. Eu tava pensando, na minha mente, eu falei assim, cara, eu vou chegar, vou deitar um pouquinho, aí depois vou levantar, vou fazer janta. Só que aí eu falei, se eu fizer isso, eu não vou gravar o vídeo. E eu tô assim, fazendo um desafio comigo mesmo, né? Tô me provocando de fazer coisas que o meu cérebro não quer fazer. E aí eu falei, não, eu vou gravar esse vídeo aqui, porque eu tenho uma mensagem hoje para entregar aqui para algumas pessoas. E essa mensagem eu vou começar lendo aqui o seguinte livro, tá? Eu tô pegando aqui exemplo, as pessoas podem falar assim, tá, você vai ficar lendo a Bíblia e tal. Sim, o livro mais antigo, né? Tem muitas pessoas que não seguem, não acreditam, e muitos livros das quais eu já li, assim, livros assim, best-sellers, todos os livros praticamente ali tem um fragmento, uma citação da Bíblia. Paulo Coelho, Neville Goddard, Napoleão Hill, são os livros que estão vindo aqui na minha cabeça, que são caras que fizeram aí a diferença, aí, né, trazendo vários exemplos, e todos eles fazem essa citação. Então, eu vou começar aqui lendo um capítulo do livro de Aos Coríntios, primeiro, no capítulo 1, o verso é o seguinte, vamos lá. Mas Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Gente, que coisa estranha, sabe por quê? É o seguinte, o verso que eu ia ler aqui para vocês, o verso 27, né, já mudou tudo aqui do que eu tinha programado, mas eu comecei e continuei aqui, né, mas depois vocês voltem lá no verso 27, que fala assim, ó, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu não parei, não vou dar stop nesse vídeo aqui, eu não vou voltar e regravar, não. Vai do jeito que tá aqui, porque justamente esse é o desafio, entendeu? O desafio é de fazer as coisas assim, ao vivo, como se estivesse ao vivo. Eu não tô ao vivo com vocês, né? Mas não vou voltar e vou regravar e etc e tal, não. Vai ir com esses making off, vamos dizer assim, considerar errado, porque acho que nada, tudo tem um acaso, tá? Na verdade, nada é por acaso, tudo tem um porquê, tá? Errei de novo, mas tudo bem. E aí, diante desse verso aqui que eu li, o que eu quero trazer para vocês, porque às vezes a gente duvida de nós mesmos. Só que, cara, aqui já tá falando aqui que ele escolheu as coisas fracas para poder confundir as coisas fortes, sabe? E ele, assim, a gente não enxerga em nós capacidade, mas ele é que nos capacita, tá? É ele que tá me capacitando para vir aqui falar com vocês. Você acha que por mim mesmo eu estaria aqui para conversar com vocês? Até mesmo sabendo que, nossa, porque a nossa mente ela já trabalha ali com uma sementinha, vão te julgar, vão te falar, né, e tudo isso. Só que eu não tô nem ligando para isso, porque quem me colocou aqui para falar essas coisas aqui é porque eu tenho que cumprir, eu tenho que tirar de dentro aqui do meu peito. Se vocês souberem, assim, da situação. Eu não vou me colocar aqui no lugar de vítima, não vou me fazer, sabe, não vou me colocar no vitimismo. Tem situações que estão acontecendo, sabe, na minha família, com meu pai, né, a saúde deles. Eu tô em outro país, eu tô assim, numa situação que eu falo, cara, tá doendo aqui dentro, eu queria estar lá agora, mas eu não vou resolver, sabe? Para pensar somente na dor que eu tô sentindo. Mas não, eu decidi pegar essa dor, eu vou transformar isso, sabe? Eu vou transformar o que eu tô sentindo em algo que vai produzir algum benefício para a vida de alguém, tá?
Porque às vezes a gente fica só concentrado na nossa dor, na nossa incapacidade e tal, e aí a gente deixa de olhar as coisas que a gente pode fazer. Então, o que eu posso fazer, o que tá dentro do meu alcance, eu vou fazer, e tá aqui com vocês, né, trazendo a mensagem que já era para ter começado há muito tempo, mas eu acredito que tudo tem um tempo certo, tudo tem um porquê, né? E sabe uma das coisas que fez, assim, eu tomar a iniciativa de voltar a gravar alguns vídeos e de falar aqui com vocês? É justamente a situação do meu pai. Porque eu tô vendo ele num momento assim de finitude, um momento assim muito debilitado, em que o corpo dele já não atende às necessidades do espírito, sabe? Porque o nosso espírito ele é livre, o nosso espírito ele é jovem, ele é eterno. E aí, às vezes, a gente tá limitado num corpo que não nos permite mais nos mover, sabe? Não nos permite mais andar, não nos permite ir sozinho ao banheiro. São situações assim, eu falo, caramba, meu pai nessa situação agora. Será que tem alguma coisa que ele se arrepende de não ter feito? Então, assim, eu quero talvez amanhã me arrepender de coisas que, assim, eu tenha feito, falar, caramba, me arrependi disso. Tem coisas assim que eu me arrependo, mas eu fiz, cara, e eu aprendi, tem lições que a gente tem, sabe? Então, é essa mensagem que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Às vezes a gente tem medo de fracassar. Fracassar não significa um ponto final, às vezes é só uma vírgula, entende? Então, repita. Olha, se eu já, já passei por tantas situações, assim, várias tentativas, mas a questão é não desistir, não desista. Eu tô aqui, ó, não desisti, tô aqui falando com vocês, tá? Então, assim, não começa, às vezes o medo vem, ai, eu tenho medo de fracassar, aí às vezes fica com medo de fracassar, é você se auto-sabotando, tá? Você não quer começar porque, na verdade, a gente tem medo de perder, então aí nosso cérebro tá ali trabalhando assim, não faz não, porque se você fizer, vai ter medo tem a possibilidade de dar errado, sim, tem possibilidade de dar errado, mas e se você não fizer, entendeu? Você nunca vai experimentar o friozinho na barriga que é tá aqui conversando com vocês. E é isso. E aí, outra coisa, comece a fazer perguntas, as perguntas, elas nos libertam, sabe? Começa a se questionar também, sabe? Começa a se perguntar, porque às vezes a gente tá muito no automático, a gente só vai fazendo as coisas no automático, a gente não se pergunta o porquê, a gente não pergunta, não questiona outras pessoas o porquê, tá? Então, assim, tem até um ditado que fala assim, ó, cadê? São as perguntas que nos movem. Eu vi isso daí em algum lugar e achei super interessante, porque é isso mesmo. A partir do momento que a gente começa a se questionar, porra, por que eu não vou fazer isso daqui? O que tá me limitando? Qual é a minha limitação? De onde vem? Aí você vai falar, caramba, eu tenho um bloqueio. Bloqueio da onde? Você vai começar a mexer, sabe, em coisas que tá lá no fundo, sabe? Que nem uma água que tem um barro. Às vezes você deixar, ela vai parar no fundo daquele barrinho, vai ficar aquela água lá. Se você começar a cavucar, você vai começar a vir coisas para a superfície. Então começa a se questionar a respeito disso. Por que que eu não tô me expondo? Por que eu não vou fazer aquele projeto que eu tenho que fazer? Por que que eu não tô investindo num novo curso agora? Por que que... N coisas. Eu tô falando aqui de uma forma geral. Eu só quero, assim, trazer um clique aqui para vocês de coisas que às vezes a gente tá deixando pra trás, tá deixando o tempo passar. E aqui é questão de urgência, gente. É questão de urgência, tá bom? Uma outra questão aqui que eu anotei às vezes a gente não faz perguntas, às vezes a gente tem um medo de fracassar, e aí a gente tem as dúvidas, nós duvidamos de nós mesmos, e aí tudo tá ligado a tem um centro nisso tudo que é o nosso ego. Porque o nosso ego, ele tá julgando o tempo todo, ele tá julgando, a gente se julga o tempo todo, a gente julga o outro também o tempo todo. Então, se a gente começar a só observar e tirar o nosso julgamento de tudo isso, passar a ter um olhar diferente. Eu sou uma pessoa que, caramba, tô me julgando às vezes o tempo todo. Mas aí eu comecei, depois que a gente entra nesse caminho, a gente começa a se autoanalisar o tempo todo. A gente analisa a situação, a gente volta atrás e às vezes até se desculpa também, porque não tem nada de errado. Porque às vezes a gente vai errar mesmo, e aí, se é com alguma pessoa, ou às vezes até com nós mesmos, a gente precisa ser menos carrasco, sabe, com a gente mesmo. Precisa. Olha só, deu um probleminha técnico aqui, vou continuar de onde eu tava. E aí, tu vai falando sobre o nosso julgamento, né? E uma outra questão é a seguinte: o nosso ego, ele separa a gente, sabe? Ele nos separa, ele cria ali uma separação.
Separação como, Eli? Separação no sentido de, como eu posso dizer? Quando a gente coloca num estado de julgamento, a gente já tá julgando o outro. E o outro, ele não existe, gente. É um reflexo nosso, sabe? Situações, tanto que dentro das leis, da lei da atração, leis da polaridade, as leis universais, tudo aquilo que a gente faz pro outro volta como reflexo pra gente, sabe? Então, tudo que a gente faz, a gente acaba atraindo novamente pra gente. Se você faz algo bom, planta, né, a semente do amor, você vai colher tudo isso. Assim, se você fizer ao contrário disso, também acontecendo a mesma coisa. Porque às vezes a gente, na nossa mentalidade, quando a gente vai colher aquilo que às vezes não é agradável, porque a gente fez ali uma separação, né? A gente acaba se separando do outro, julgando, olhando de fora ali, já faz o seu pré-julgamento, fazemos o nosso pré-julgamento das coisas. Então o ego, ele nos separa do que é divino, sabe? Começa a olhar, a gente não consegue olhar a gente como pessoas dignas, como pessoas dignas das coisas boas. A gente entra na nossa, uma crença limitante, são situações em que acontece e que é o nosso ego ali, ó, falando, né? Às vezes a gente é orgulhoso, né? E tem coisas que você fala, cara, eu fiz minha parte aqui, se você olha, tô errado nisso? Não. Ok, se você se sente em paz, bola pra frente, mas tem coisas que se for pra gente olhar pra trás e voltar e corrigir, faça isso, sabe? Porque às vezes o nosso ego, ele nos impede, né, de fazer, porque machuca, tem coisas que machucam o nosso ego, é doloroso, sei disso, é uma luta constante, né, lutar com a mente, lutar com o nosso ego, mas os pontos que eu queria trazer hoje aqui pra vocês eram esses: se questionar, se perguntar, tá? E parar de duvidar do seu potencial, poxa, né? Como li lá em 1 de Coríntios, no capítulo 27. Volta lá, dá uma lida nesses versos, tá? E veja bem, pega ali, por exemplo, tem tantos exemplos aí extraordinários. Imagina só se a Barack Obama, Oprah, Nelson Mandela, essas pessoas que a gente conhece, que passaram, né, que estão aí, vivem, então, o Nelson Mandela já se foi, né, mas tem pessoas que criaram histórias que até hoje é citado na história, na Bíblia também. Começou de onde? Eles tinham capacidade própria, se for pela história do que aconteceram com eles? Não, sabe? Mas alguém capacitou eles. Então é o mesmo que vai te capacitar para você fazer o que precisa ser feito, entendeu? E é isso aí, gente. Um beijo no coração, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Até a próxima.